Esta apresentação é sobre a teoria da amostragem, considerando aspectos fundamentais, são noções de amostragem, que é o processo de determinação de uma amostra a ser pesquisada, ou seja, consiste em selecionar parte de uma população e observá-la com vistas a estimar uma ou mais características, são variáveis, para a totalidade da população. Há dois aspectos muito importantes na teoria da amostragem, e é o que vamos abordar aqui, que é o tamanho da amostra e a maneira de selecionar esta amostra. Então, esta seleção da amostra tem que ser precisa, em relação à população. E estas são duas dificuldades importantes nos trabalhos de levantamento amostral. A obtenção de uma boa amostra depende basicamente do número de sujeitos, de participantes para a pesquisa e do método um método com que esses participantes ou sujeitos ou unidades observacionais foram selecionados. Então, os objetivos principais desta apresentação são entender por que se usa a amostragem, como se define a amostragem, quais são os principais erros cometidos na técnica de amostragem e quais são os principais métodos de amostragem que podem ser empregados em uma pesquisa. E, por fim, como se faz o cálculo do tamanho da amostra, que também, além do modo de seleção dessa amostra, o cálculo da amostra mínima necessária para se investigar determinado problema de pesquisa também é outro aspecto muito importante. A população se refere ao grupo total, ou seja, todos os indivíduos de uma mesma população, ou com uma mesma condição, ou em uma mesma situação. Não é a população geral, toda a população brasileira, por exemplo, 270 milhões de habitantes. Não é toda a população, nem é toda a população de uma cidade, embora muitas vezes se realizem censos, mas nós estamos falando de estudos em amostras. Então, a população são todos os indivíduos de uma população finita ou infinita e da qual vamos retirar um subconjunto, uma parte. A população, toda a população a que a gente está se referindo aqui, são todos os indivíduos com a mesma condição, digamos assim, sem fronteiras. Por exemplo, os usuários da unidade básica de saúde do bairro de Tambaú, na cidade de João Pessoa. Aqueles usuários daquela unidade básica de saúde representam uma população. Então, poderiam ser 200, 300 pessoas, 300 usuários. Em relação àqueles 300 usuários, vamos selecionar uma amostra para estudar as variáveis, para determinar os estimadores daquela amostra e depois tirar conclusões em relação à população. Então, população, na verdade, é um conceito
bem teórico, né? É um conceito estatístico aqui. Estamos falando de uma abstração. É diferente do conceito geográfico de população, né? É a população no sentido estatístico. E a amostra é a fração. Toda fração, né, independente do tamanho, obtida a partir de uma população. E essa fração, esse subconjunto de pessoas, considerando um estudo envolvendo seres humanos, as unidades observacionais serão pessoas. Então, essas pessoas que vão compor a amostra precisam representar devidamente todas as pessoas daquela população, da qual foi retirada a amostra. Então, fazendo uma analogia, né, para ficar mais simples. Para se saber se um bolo, né, está bom, basta comer uma fatia deste bolo. Então, esta fatia representa todo o bolo. Em relação à amostra e à população, para que essa amostra reflita realmente as características de toda uma população, é preciso que a técnica de amostragem seja apropriada e o número de unidades observacionais selecionadas também seja adequado em relação ao problema de pesquisa que foi levantado para a investigação. Então, aqui estão os conceitos já antecipados, mas para repetir, a população é um conjunto de pessoas ou resultados experimentais ou observacionais com uma ou mais características comuns que se pretendem estudar. Então, através da técnica de amostragem, vamos selecionar um subconjunto desta população e que vamos estudar com o objetivo de inferir as características da população, ou seja, tirar conclusões para a população de onde essa amostra foi colhida. Aqui nessa representação gráfica, há uma semelhança com a anterior, né? Embora com diferentes imagens, mas aqui é para mostrar a relação entre parâmetros e estimadores. Temos a população aqui, e desta população poderíamos determinar os parâmetros, a média μ e o desvio padrão sigma. Já vimos esta noção sobre notações estatísticas na apresentação anterior, sobre estatística inferencial. Então, aqui estamos já recapitulando esta noção e mostrando essas notações estatísticas. Na amostra, a média e o desvio padrão são representados por x barra e por desvio padrão, né, representado por S. Estes aqui são os estimadores. Então, estimadores na amostra, parâmetros na população. E aqui vamos fazer uma estimação dos parâmetros da população a partir dos estimadores da amostra. E quando tivermos os estimadores em valores, em dados, aí nós vamos ter as estimativas. Bem, então aqui antecipamos já essa conceituação, né, entre população e amostra. População se refere ao grupo total, né, de todos os indivíduos com uma determinada condição, sendo um conceito estatístico abstrato, né, que é diferente do conceito geográfico de população, e a amostra toda fração obtida dessa população, independentemente do tamanho. A população em estudo, né, apresenta características clínicas ou demográficas, né, clínicas ou em outros contextos,
seriam características relacionadas às variáveis que se pretende estudar. E a população em estudo tem características clínicas e características demográficas, né, que vão definir a população-alvo, que é esse conjunto maior de pessoas ao redor do mundo, digamos assim, para as quais os resultados serão generalizados. Embora, dependendo da técnica de amostragem, não possamos generalizar os resultados para todas as pessoas com aquela condição em todo o mundo, porque se a amostragem não for aleatória, não poderemos fazer essa generalização. Então, por exemplo, todas as gestantes com toxoplasmose em uma determinada população serão representadas em uma amostra, né, retirada dessa população de mulheres grávidas que tenham esta condição infecciosa. A amostra do estudo é o subconjunto da população que está disponível. Então, não vamos estudar todas as gestantes de uma cidade, de um estado, de um país, muito menos do mundo. Então, vamos estudar a amostra, que é o subconjunto disponível. Por exemplo, as gestantes de toxoplasmose que moravam na cidade de João Pessoa, que moram na cidade de João Pessoa no ano de 2019. Então, e se essa amostragem não for acessível, não for disponível, então podemos estudar as gestantes com toxoplasmose atendidas em um determinado serviço de saúde da cidade. Mas aí essa amostragem já não seria igual a uma amostragem em que se retirassem aleatoriamente gestantes com toxoplasmose que moram nessa cidade e que têm esse diagnóstico durante o ano, recebam diagnóstico durante o ano 2019. Então, para isso existem diferentes técnicas de amostragem. Aqui mostra o fluxo necessário para se obterem resultados consistentes. É necessário que, a partir da população, uma técnica de amostragem adequada, correta, seja retirada, se faça a estatística através da teoria das probabilidades, nós tenhamos condições de verificar qual o erro, né, o erro amostral que há em relação à amostra, considerando a população da qual ela foi retirada. Por que é necessário calcular o tamanho de uma amostra? Por razões éticas e logísticas. Éticas, por quê? Porque se selecionarmos o número insuficiente de unidades observacionais, ou de pessoas, ou de participantes para a pesquisa, então esse número insuficiente não vai proporcionar, né, a determinação de estimadores que sejam confiáveis do ponto de vista estatístico. Será que aqueles resultados correspondem ao que realmente nós temos na população? Então, para isso, é preciso que o tamanho da amostra tenha um poder estatístico suficiente para que possamos fazer as inferências em relação à população. Então, se eu tenho uma população de um tamanho insuficiente para estudar o meu problema de pesquisa, então eu estou cometendo um desvio bioético, porque eu estou submetendo um grupo de participantes, de pessoas, a procedimentos de pesquisa. Por mais simples que sejam esses procedimentos, há sempre riscos, né? Mínimos que sejam, mas sempre existem riscos. Então, fazemos a pesquisa, colhemos os dados
E depois vamos fazer inferências que não serão válidas, porque o tamanho da pesquisa é insuficiente. Assim, precisamos calcular o tamanho da amostra. Por outro lado, se recrutarmos um tamanho de amostra maior do que é necessário para estudar aquele problema de pesquisa, também estaremos incorrendo em um erro ético, porque submetemos maior número de participantes, né, aos procedimentos de pesquisa do que seria necessário. Então, o cálculo do tamanho da amostra tem implicações éticas também. Logístico, por quê? Logístico porque não é possível estudar toda uma população. Então, precisamos calcular um tamanho da amostra que seja o mínimo necessário para que possamos tirar conclusões em relação à população. Então, estudar a quantidade necessária de sujeitos da pesquisa é um objetivo importante, né, da amostragem. Por isso que precisamos calcular o tamanho necessário mínimo da amostra para estudarmos o nosso problema de pesquisa. Por que usamos a amostragem? Para obter informações a partir de grandes populações. Então, eu não tenho condições logísticas, não tenho condições, digamos assim, em termos de recursos materiais, humanos, né, para fazer uma pesquisa com uma população grande. Então, eu vou estudar amostras dessa população, porque aí eu terei custos reduzidos. Vou realizar a pesquisa em um menor tempo, né? E vou ter também uma maior precisão. Mas terei uma maior precisão se essa amostragem for realizada de maneira correta e o tamanho da amostra tenha sido devidamente calculado. A amostragem é o processo através do qual alguns membros de uma dada população são selecionados como representantes de toda a população que integra. Então, essa representatividade é importante. As inferências, quando possíveis, só devem ser feitas para a população de onde a amostra foi recolhida. Então, é preciso verificar se a amostra foi retirada da população utilizando um processo delineado segundo critérios estatísticos. Então, na prática, o tamanho da amostra costuma ser determinado por consideração de ordem prática, né? Com o orçamento disponível, por exemplo, o tempo que eu tenho só 2 anos ou 1 ano para realizar minha pesquisa, para defender a minha dissertação de mestrado. Então, se eu tenho apenas 1 ano, levei 1 ano para pagar os créditos, que é um pré-requisito parcial, e agora vou cumprir o outro pré-requisito para a obtenção do título de mestre, que é apresentar a minha dissertação. Então, eu não tenho tempo suficiente para estudar, né, uma população inteira. Então, mais uma razão para estudarmos em amostras. E levar em conta sempre que essa representatividade passa tanto pelo processo de amostragem, a técnica que é usada para a seleção da amostra, como também pelo tamanho, porque amostras pequenas podem até ser excelentes, né? Como estudos de casos, mas não permitem a realização de inferências estatísticas. Então, a teoria da amostragem estuda as relações existentes entre uma população e as amostras extraídas desta mesma população.
Então, o objetivo e critério maior da amostragem é maximizar a representatividade, ou seja, tornar a amostra o mais representativa possível da população. Este é o objetivo fundamental, né, e o critério maior da amostragem. Bem, podemos, por exemplo, avaliar grandezas desconhecidas da população, média, variância, que são os parâmetros, através das correspondentes grandezas amostrais. Então, estas grandezas amostrais, elas precisam ser válidas, e para isso precisam representar a população. Uma amostra pode refletir de forma precisa a distribuição da variável relevante na população, a variável que eu estou estudando. Por exemplo, se é um paciente de um serviço de saúde, a nossa unidade observacional, o nosso participante da pesquisa, eu vou estudar a idade, sexo, nível econômico, né? Se for um local, eu vou estudar se é um local da zona urbana, da zona rural. Então, essa amostra precisa refletir de forma precisa as variáveis relevantes na população. Então, mais uma vez, repetindo que a representatividade é essencial para que possamos generalizar os resultados da pesquisa. Para garantir a representatividade antes de iniciar a pesquisa, eu tenho que eleger uma técnica de amostragem apropriada e também tenho que calcular o tamanho da amostra. E eu preciso também confirmar esta representatividade ao final da pesquisa, né? Confirmar se houve essa representatividade ao final da pesquisa. A representatividade está associada à inferência, porque eu vou poder fazer uma inferência estatística que realmente é correta se a técnica de amostragem for uma técnica probabilística, aleatória. Então, as inferências, quando possíveis, só devem ser feitas para a população de onde a amostra foi colhida. Então, se eu vou fazer uma generalização daqueles resultados, dos meus estimadores, que eu determinei na amostra, eu vou fazer para a população de onde a amostra foi recolhida. É preciso verificar se a amostra foi retirada da população utilizando um processo delineado segundo critérios estatísticos, ou seja, a técnica estatística tem que ser uma técnica de coleta de amostra que siga, né, parâmetros probabilísticos. Na prática, o tamanho da amostra costuma ser determinado por considerações de ordem prática, em relação a um orçamento disponível, ao tempo disponível para realizar a pesquisa. Mas se formos realizar o recrutamento da amostra, a seleção e também determinar o tamanho da amostra através de um critério por conveniência arbitrário, não poderemos usar a teoria da probabilidade para fazer inferências, porque a teoria da probabilidade se baseia, como vimos na apresentação anterior, se baseia na teoria das probabilidades. Então, a inferência estatística deverá ser feita a partir de uma amostra que tenha sido selecionada de forma probabilística, aleatória. Então, para relembrar que amostras pequenas são indicadas para estudos de casos, séries de casos, mas
não permitem a realização da inferência estatística. Então, aqui estamos mostrando uma ilustração em que, a partir da população-alvo, a população-alvo são todos os indivíduos que têm uma determinada condição ou, na área da saúde, determinada condição patológica ou em relação à variável que eu quero estudar, ou são componentes de uma determinada comunidade, de um determinado grupo, de uma empresa. É a população-alvo. E eu chamo de população-fonte aquela que é disponível, aquela população da qual eu vou retirar a amostra e que é acessível para mim. Então, é a população-fonte. Então, população-alvo, população-fonte e amostra. Eu tenho aqui uma população e eu quero avaliar uma determinada característica. Então, eu retiro uma amostra dessa população. Então, nessa amostra, digamos que aqui seja a fatia da amostra que não tem aquela determinada característica que eu estou pesquisando. Então, quando eu retirar a amostra dessa população, eu tenho aqui resultados que precisam refletir o que existe na população, aqui no mundo real. Aqui é preciso que os estimadores que eu encontre, ou as estimativas, que são os valores numéricos das variáveis, estejam realmente refletindo o que há aqui na população. Então, precisa haver esta precisão em relação à população. Então, isso a propósito de amostragem e representatividade. Aqui é a definição de alguns termos que até já antecipamos, tanto em apresentações passadas como nesta atual, que é a definição de termos da teoria de amostragem, que são, por exemplo, unidade observacional, que é o elemento amostral. É o sujeito sob observação, o participante da pesquisa que está sendo observado e sobre o qual a informação é colhida. Exemplo, crianças menores de 5 anos de escolas da cidade de João Pessoa, Paraíba. Por exemplo, altas hospitalares que ocorreram no período de junho a dezembro de 2018 no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, por exemplo. Então, aqui são as unidades observacionais. Também estudos retrospectivos podem ser, as unidades observacionais são os prontuários de usuários de determinado serviço de saúde, serviço de determinado hospital. A fração da amostragem é a relação entre o tamanho da população e o tamanho da amostra. Então, fração de amostragem é o N pequeno, que é a amostra, sobre o N grande. Então, exemplo, se eu tenho uma população de 2.000 pessoas e eu vou retirar uma amostra de 100, então a fração de amostragem é de 5% daquela população. Outros termos, outras terminologias da teoria da amostragem são, por exemplo, a base de amostragem. A base de amostragem é a lista de todas as unidades amostrais a partir da qual a amostra é extraída. Então, muitas vezes, eu vou fazer uma pesquisa com determinada população e antes eu providencio, eu busco, eu solicito uma listagem, uma lista daquela população, para dali fazer a seleção aleatória dos participantes da minha amostra. Então, por exemplo, as crianças menores de 5 anos de idade das escolas públicas municipais da cidade. Então, eu tenho uma lista que eu obtenho, por exemplo, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação do município,
E aí, a partir daquela lista, eu vou sortear as crianças que eu vou, então as escolas que eu vou encontrar a minha população fonte, né? Então, podem ser famílias da cidade de João Pessoa. Então, para isso, eu tenho que usar uma outra técnica de amostragem para obter o recrutamento, né, de determinadas famílias que moram em João Pessoa. Então, pode ser amostragem por conglomerados, né, em relação a determinados bairros, e as casas serem selecionadas de forma aleatória, por sorteio, por exemplo. Podem ser as unidades de saúde do bairro de Mangabeira, na cidade de João Pessoa. Então, aquilo é a base da amostragem. Então, daquelas unidades de saúde, eu vou ter listas, né? Listas de, se eu quero avaliar, se eu quero realizar uma pesquisa com os gestores. Então, os gestores daquelas unidades de saúde, ou com os trabalhadores da saúde daquelas unidades. Então, eu obtenho uma lista, ou mesmo com os usuários. Então, eu tenho que ter uma lista que é a base de amostragem para a minha pesquisa. E o tipo de amostragem, que já mencionamos várias vezes nesta apresentação, é o método de seleção de unidades amostrais a partir de determinadas técnicas de amostragem que vamos apresentar a seguir. Então, a amostragem pode ser do tipo aleatória ou por conveniência, por exemplo. São exemplos de amostragem, de tipos de amostragem.